vambora. Assistir o vídeo aqui. Se aqui tiver no YouTube aí, assistir o vídeo aqui do coreano. Deixa o vídeo dele na descrição, Esquece dá? tudo que eu te... Tá? Dá uma força aí pro cara. Não conheço ele, não assisto muitos vídeos dele. Mas pelo que parece, ele parece ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz merda, aparentemente. Mas de qualquer jeito, eu tô reagindo no vídeo dele. Então, se eu gostasse dele ou não, eu ia deixar o vídeo dele igual na descrição. Vai lá, dá uma força pro cara lá, dá uma ajuda. Você vê que todo mundo que vai se inscrever no meu canal deve ser já inscrito dele, né? Mas às vezes tem um ou outro. Então, quem não for, dá uma força lá. Mesmo se não for inscrito, vai lá no vídeo dele, o original. Pra ele ganhar view, dá uma força lá pro cara, beleza? falei aqui Não que sobre o ele seja Valorant poder pobre e lascado igual eu, né? Mas Esqueça enfim. absolutamente todos os argumentos que eu mostrei nos vídeos, os sensacionalismos e também os fatos que realmente ocorreram. Eu confesso aqui na frente de todo mundo, eu estava errado. Recentemente, a Riot Você sempre tá anunciou errado, os coreano. formatos de torneio que teremos a partir do ano de 2027, mostrando com detalhes tudo o que já pedimos algum dia, enquanto outras coisas ainda melhores acabaram Eu já vi esse vazando vídeo deles, mas eu não alguns dias entendi depois nada. do anúncio Eu não oficial. entendo, E eu não digo entendo aqui pra nada todos dos vocês, formatos de talvez campeonato do 2027 Valorant. seja finalmente o ano do Valorant, ou pelo menos o ano de renascimento total do jogo. Os times brasileiros nunca estiveram tão fortes no VCT e você vai perder a oportunidade de ajudar eles cada vez a melhorarem mais? Vou até salvar minha Loud comprando o bundle mais lindo desse jogo. Relaxa, meu amigo, que a Bonox ela chegou pra te salvar e nesse mês de abril você pode atingir 8.000 pontos. O vídeo dele na tá conta assim mesmo? Eu pensei... Não, acho que o vídeo da dele tá assim roleta de mesmo. ouro, concorrendo até 3 mouses Mas- exclusivos e customizados por 3 influenciadores Bonox. Fora aquilo que você já sabe. E dessa forma você pode apoiar e continuar com esse estilo de vídeo aqui no canal, que eu gosto muito de produzir e acredito que vocês gostam muito de consumir. Então acessa aí bonox.com, apoia o teu time favorito do VCT e usa o meu cupom coreano 5 usa o na sua cupom do primeira cara aí compra. E, pra obviamente, hoje eu dar não uma vou força pro ameaçar cara aí, vocês. né? Já que eu não tenho cupom, Tudo é um não torneio. tenho nem Esse é o patrocínio. novo slogan pro ano de 2027. Então dá uma força aí Ou seja, pro durante o coreano ano aí. inteiro teremos competições importantes, seja valendo pontuação, seed, premiação ou spots em torneios ainda maiores. Pelo que eu entendi desse formato, parece que vai ser bem parecido com o formato de campeonato do Fortnite. Porque o Fortnite, pra quem não sabe, ele tem um formato de campeonato aberto. Então vamos dar um exemplo. Um dos requisitos que eu lembro era que você tinha que ativar umas duas configurações lá. Pra jogar os campeonatos de Fortnite, tinha que ativar umas duas configurações lá. E ter, eu acho que é 13 ou 12 campeonatos que não vale dinheiro, que normalmente são campeonatos de load, campeonatos dando pontinho no jogo, enfim, campeonatos avulsos assim, só pra você jogar ali no fim da noite, tá ligado? Você tem que ter 12 ou 13 desses campeonatos nos últimos 90 ou 60 dias, se eu não me engano. Aí sim você vai poder jogar os campeonatos por grana. E qualquer um pode jogar os campeonatos por grana, qualquer um. Se você criar uma conta agora no Fortnite, ativar a configuração que eles pedem e jogar os campeonatos que eles pedem, nos dias que eles pedem, você pode ir lá jogar Cash Cup já, tá ligado? Que é o campeonato valendo dinheiro. Pelo que eu entendi, o Valorant vai ser a mesma coisa, né? Se eu entendi direito. Qualquer um vai poder jogar os campeonatos valendo dinheiro. Valendo dinheiro não. Qualquer um vai poder jogar os campeonatos que valem classificação, tá ligado? Aparentemente. O que a Riot sempre teve dificuldade desde Então, o nascimento tipo, da se você tiver você e mais 4 amigos aí, que é Bronze 2, que você jogar contra o Aspas, você vai poder, eu acho. Eu acho que é assim, mais ou franquias menos. como eles fariam para ter grandes momentos durante o ano inteiro dentro do Valorant. Tanto que se você acompanha o Valorant minimamente, você sabe que o interesse geral do público ele acaba depois do Champions, que sempre ocorreu em agosto, mas esse ano de 2026 vai acontecer em setembro. Ou seja, mais de 4 meses sem interesse tão grande do público. Coisa que no CS, Sim, isso é mesmo verdade. depois dos Majors, sempre ocorrem pequenos e grandes campeonatos que movimentam a cena competitiva. Bom, esse é um dos problemas que provavelmente vai acabar no próximo ano. Inclusive, um rumor que acabou vazando reforça ainda mais essa ideia, a de que a Riot conversa com grandes organizadoras de torneio para que mais eventos e grandes campeonatos sejam produzidos em 2027. Com mais torneios Uma xerez, parceria... mais chances temos de ver o Brasil lá fora e Parceria provavelmente parece mais uma rotatividade coisa entre os interessante, campeões, viu? dando Quem já tem espaço para que experiência. outras organizações entrem no hall de grandes equipes dentro do Valorant, tendo também maior diversificação nas torcidas. Coisa que no Valorant, por termos basicamente 3 times e às vezes nenhum time para representar no internacional, acaba não acontecendo. Aqui, ou você torce pro Brasil nas únicas oportunidades possíveis, ou sequer assiste um torneio. Ah, coreano, eu entendi. Brasil nas únicas... Cadê a cru aqui, coreano? Cadê a cru aqui?
A Curu é o time mais brasileiro que tem, mano. E todo mundo sabe o que o Sadak. O que você quer, meu? Fala! Cadê a Curu aqui? Cadê a Curu? Todo mundo sabe que a Curu é o time mais brasileiro que tem. Todo mundo sabe que o Sadak é brasileiro, tá? Argentino é o meu saco, tá bom? Ele não é argentino, ele é brasileiro, mano. Cadê a Curu aqui, ô coreano? Miserável. As Pô, oportunidades possíveis ou pode demitir o sequer editor já, assistir o tá? torneio. Pode demitir já. Ou editora, sei lá. Se é editor, editora. E sinceramente eu ainda não sei te responder ao certo, mas tudo indica que vai seguir um formato muito parecido com o VCT de 2022, que a Loud jogou. E se você não tá ligado, lá em 22 tínhamos os campeonatos regionais, ou seja, campeonatos brasileiros do Latam e do NA. Desses campeonatos saíam os melhores times de cada região para os torneios internacionais e rolava um LCQ com algum dos outros melhores times para definir o restante dos spots. E nas ligas nacionais do Brasil, por exemplo, tínhamos não só as equipes que estão no VCB atualmente, mas também os times das franquias, como a Fúria e a Loud, por exemplo. E foi nesse formato, inclusive, que a Loud se sagrou campeã mundial em 2022. Já em 2027, teremos os Open Qualifiers regionais, que serão feitos da forma completamente online para tentar ser o mais acessível possível. E eu imagino que vai ser uma estrutura muito parecida com o que a gente tinha naquela época. Esses qualifiers vão qualificar para as International Cups, que são comparáveis aos campeonatos continentais de hoje, tipo o VCT Américas, o VCT EMEA, o VCT Pacific e o VCT China. Que por consequência vai ajudar ou Entendi. classificar diretamente para os Masters e Champions de 27. Só que aí vem o grande ponto de tudo Entendi, isso. entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, esse Open Qualifiers é um bagulho que qualquer um pode jogar pra qualificar para as International Cups, que ele explicou o quê? Muito parecida com o que a gente tinha naquela época. Esses qualifiers vão qualificar para as International Cups, que são comparáveis Os aos campos campeonatos continentais de internacionais. hoje, tipo o VCT Américas, o VCT EMEA, Entendi, entendi. Então vamos supor, é alguém da América, né? Vamos supor aqui do Brasil. Forma um time lá de 5 pessoas, joga o Qualifier, se classifica, vai estar qualificado aqui pro VCT Américas. Dessa região da mesma coisa, dessa região da mesma coisa. Pacific e o E VCT dessa China. região aqui é a mesma coisa. O time que desempenhar melhor, os times que desempenhar melhor nessas regiões aqui, vai pro Masters. É isso? Que por consequência vai Aparentemente é ajudar isso. ou classificar diretamente para os Masters e Champions de 27. Só que aí vem o grande ponto de tudo Entendi. isso. Eu acho que Ao é isso. contrário de termos times pré-definidos para o campeonato continental igual é hoje em dia, que são 10 times parceiros e 2 times que sobem por meio do Ascension, literalmente qualquer time pode jogar o Open Qualify e ir para esses Mano, campeonatos. pô, E um disclaimer isso vai dar merda. Isso vai dar ruim, mano. é muito importante. Se uma equipe se inscrever como um time brasileiro, por exemplo, Fenda essa dos equipe precisa streamers. ter pelo menos 60% da equipe como brasileiro. Isso é bom, isso E é é uma bom. má notícia para todos os times do VCT. Isso é já que a Loud ruim, conta isso é com ruim. apenas 2 brasileiros, a Fúria e o MBR com apenas um. Mas isso aí é problema para depois. Ou seja, Isso há é uma ruim. chance legal de vermos Mas MBR aí, clássico. mano, mas aí vamos lá. A gente vai ver lá, os brasileiros vai tudo ficar no time, vai ficar aspas sozinho. Pô, tem eu, processo de iniciador. Ó, eu tenho 4 amigos aqui que nós jogava VAR. Falta um pra completar, aspas. Se tu quiser ganhar uns campeonatos aí, mano, tamo aí. Falta um pra completar. Você pode ser esse um, tá ligado? Se quiser aí, ó, tamo junto, mano. Enfrentando a poderosa equipe da Agropesca Jacaré em busca de um spot no Américas. Outra coisa Ai, meu Deus. interessante é que não teremos mais VCT apenas nos Estados Unidos, ou seja, é bem provável que esse problema de vícios tenha acabado de vez. Isso porque as International Cups vão mudar de cidade em cidade a cada edição, ou seja, ainda temos edições nos Estados Unidos e em outras cidades além de Los Angeles, mas poderemos ter um campeonato em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Buenos Aires e assim por diante. Considerando isso sendo apenas um torneio de tiro curto, o visto de trabalho, que é o que temos a maior dificuldade de tirar para ficar meses nos Estados Unidos, não será mais necessário, e os jogadores poderão se contentar apenas com vistos mais fáceis e rápidos de serem tirados, eliminando qualquer desvantagem por conta desse tipo de problema e abrindo margem para campeonatos ainda mais competitivos. Mano, será Mas que é o claro VCT que nem fica tudo bom são agora, mano? flores. O VCT Em não, alguns vídeos do o... canal eu acabei citando várias vezes o alguns pontos competitivo? negativos sobre o sucateamento do Tier 2 e como isso desencadeava uma série de problemas que eventualmente levariam a uma diminuição significativa da presença do Valorant. Então, eu queria entender uma coisa, mano. O sucateamento do Tier 2 ele é real, mano. O pessoal do Tier 2 eles é bem podre, mano. Do Tier 1 também tem alguns, mas é mais do Tier 2, tá ligado? Que eu sei, que eu tenho informação, né? Agora, o bagulho é o seguinte, mano. Se com Tier 2
Já tava entrando o cara que telava, que fazia um trade, que cheatava. Agora, com todos esses times, qualquer um pode jogar, literalmente qualquer um, mano. Será que isso aí vai piorar, mano? Será que isso aí vai piorar ou vai melhorar, mano? Na minha visão, isso daí é um puta sinal vermelho, mano. Uma puta red flag, mano. De verdade mesmo. Verdade mesmo, mano. Por quê, velho? Se no Tier 2, que já são alguns players que são selecionados, se esses cara cheata ou joga com cheater, faz um trade, tela, streamer pra pegar Radiant Top em global. Se esses cara faz isso e a Riot não conseguiu controlar isso, só conseguiu, que eu sei assim, eles baniram mais, eles conseguiram controlar assim mais a situação do gol, porque estão exposed do caramba, mas antes disso eles não conseguiram. E se a comunidade não tivesse ido atrás, também não conseguiria. Então, se não fosse pela comunidade, basicamente eu estaria até hoje, basicamente. Beleza? Então, se eles não conseguiram controlar, que já estava mais selecionado, agora que tá tudo aos ares, né? Vamos dizer assim. Como é que eles vão controlar os cheaters, os seladores, o intrader? Pô, vai só aumentar, né? Tipo, não que tá baixo os números disso. Só que agora vai aumentando os campeonatos, né, mano? Por que vocês não conseguiram controlar? Quando tava tudo selecionado, bonitinho ali pelos times, por que agora eles vão conseguir controlar? Sendo que tem mais gente pra eles ver se tá cheatando ou não. Ou fazendo win trade ou não. Ou jogando com cheater ou não, tá ligado? Mano, eu acho que isso vai dar ruim, velho. De verdade. Nesse ponto, acho que vai dar ruim. Principalmente aqui no Brasil. A primeira questão a citar é que se você não for de uma organização parceira, dificilmente terá um piso salarial alto igual ao da franquia, de 5 mil dólares, ou algo em torno de 25 mil reais. Então as orgs fora desse sistema provavelmente continuariam com salários entre aspas baixos, como os pagos no Tier 2 hoje em dia, e obviamente vários times nem pagam nada. Sem grandes salários ainda poderemos ver jogadores recorrendo a win trade ou mesmo aposta dentro de partidas de alto nível, com Então, certa frequência, então, o que leva a outros dois problemas, é mas isso eu que vou eu falar tava mais falando. deles detalhadamente. O primeiro é a piora das filas ranqueadas, e isso por si só faz com que exista a obrigação ou de existir um hub, por exemplo o do Olimpo ou o atual Hub Expresso que alguns pro players estão jogando, ou simplesmente acaba com a qualidade das ranqueadas, e isso já fez até com que o Saci se afastasse temporariamente do jogo. O que Sim, leva então mano. para o segundo ponto negativo, o afastamento de grandes jogadores. O Aspas, por exemplo, já jogava ranqueada mutado e off-live aqui no Brasil, e eu não acho que ele vai ter a vontade de voltar a jogar aqui com a fila no estado atual. E isso eu falo de diversos jogadores, ao mesmo tempo que poderíamos ter um aumento de nível com a volta do Les, do Aspas, do Luke Show, entre outros nomes absurdos, podemos ter justamente o afastamento deles, que podem priorizar times gringos ou pedirem para que as orgs continuem com eles lá em Los Angeles. Eu particularmente acho que isso dificilmente aconteceria, mas com certeza não é impossível. Outro ponto negativo é mais para Não, times eu BRs. não acho que fosse. Não acho que ia ser tão difícil, não. Porque se a ranqueada. Basicamente é o seguinte, esse formato de campeonato. O pessoal que tá na ranqueada, telando, fazendo um trade, jogando com cheater ou cheatando, basicamente esse pessoal vai ter oportunidade pra jogar um campeonato. E eles podem ou não cheatar no campeonato. E o que não é uma chance tão baixa de acontecer, tendo em vista que o jogo tá dominado por cheaters, não vou dizer no mundo inteiro, porque eu não sei nas outras regiões, tá ligado? Mas pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na parte aqui das Américas, eu sei que tem bastante, tá ligado? Então basicamente todo esse pessoal que tá fazendo toda essa merda vai poder fazer isso daí agora, só que nos campeonatos. Satan, que seria a diminuição na qualidade dos treinos. Eu sei que isso não é parâmetro para nada, afinal o nosso melhor desempenho internacional foi em 2022 e desde então o Brasil só vem passando vergonha, com exceção do MIBR no Champions passado. Atualmente podemos ter jogadores brasileiros treinando com G2, NRG e outras equipes com nível absurdamente alto. Voltando para cá, teríamos que aproveitar muito bem o conhecimento que foi acumulado nesses anos, senão podemos acabar igual o CBLOL, que eu já dei exemplo positivo inúmeras vezes, mas uma das grandes justificativas da comunidade do LoL é que os jogadores não têm oportunidade de treinarem com grandes times, o que implica numa região fraca internacionalmente. E talvez um terceiro ponto de atenção, os importes. Em 2026 a gente estava vendo um movimento muito importante. Os melhores times brasileiros são compostos basicamente de não brasileiros. Sim. Isso teoricamente vai acabar, mas também pode diminuir o nível da nossa região. É, Eu então, sei porque a nossa região já não é. Mano, mecanicamente, o que eu percebi já. Vou dar um exemplo aqui, competitivo do Fortnite e do Valorant. O que os dois têm muito em comum?
os players do Brasil, tanto de Fortnite quanto de Valorant, eles não são muito inteligentes, não têm uma noção de jogo. Óbvio, tem algumas exceções, tipo o Saci, por exemplo, tá ligado? Tem algumas exceções, mas em suma maioria, o brasileiro ele é melhor nos jogos competitivos mecanicamente. Ou seja, no Fortnite, movimentação, construção, edição e por aí vai. No Vavá, mira, movimentação, skill, usar skill de boneco, né? Que depende de mecânica, tipo o dash da Neon. Na verdade não depende de tanto skill, mas deu pra entender. O dash da Jet e por aí vai. Só que os brasileiros não são muito inteligentes, eles não são muito estratégicos, é mais mecânica, mira, porrada louca, tá ligado? E isso é meio ruim porque o que o brasileiro não entende muito, que é a noção de jogo, os gringos têm até demais, que é a noção de jogo. Do mesmo jeito que os gringos não têm, na maioria das vezes, a mesma mecânica que a gente, mas compensam a noção de jogo. E muito, não é à toa que a maioria dos campeonatos mundial, quem ganha é gringo, mano. É difícil você ver um time full brasileiro ganhar, tá ligado? Tanto é que a única vez que teve foi a da Loud. Que nem era time full brasileiro, tinha um argentino com a Sadaki. Eu já falei que ele é brasileiro, óbvio, né? Ele é da Argentina, mas é brasileiro. Mas querendo ou não, ele não tem os mesmos costumes daqui, não tem a mesma coisa daqui, tá ligado? Ele não tem o mesmo, como eu posso dizer, o mesmo espírito daqui do Brasil, tá ligado? Ele não é um brasileiro de sangue, ele não é brasileiro de sangue. Então ele não vai pensar igual nós, tá ligado? Tanto é que ele, acho que era ele ou o Saci que era o GL. Que o Saci, como eu já disse, é uma das exceções. Então, resumindo, o único mundial que o Brasil ganhou foi com uma exceção, que é o Saci, que era o capitão, se eu não me engano, ou era o Sadak, que não tem sangue brasileiro, né? Ele é brasileiro, mas não tem sangue brasileiro. Então isso é muito ruim pra gente, porque a maioria dos brasileiros não tem uma boa noção de jogo comparado aos gringos, tá ligado? Isso tanto em Valorant, quanto Fortnite, quanto na maioria dos jogos competitivos. Na maioria não, né? Mas eu vou colocar aí o Valorant como exemplo, tá ligado? É um E o movimento um pouco Fortnite. mais sobre o visto do que sobre o talento. Mas alguém acha que existe algum brasileiro no Tier 2 melhor do que o Zekken? Ou melhor que o Alin Não, atualmente lá na não, Fúria? não existe. Teoricamente, o nosso nível enquanto região nunca esteve tão fraco, principalmente no Tier 2, e vamos precisar correr muito atrás do prejuízo se quisermos ver uma região forte novamente. E por outro lado, pode acabar acontecendo também. Hoje é difícil encontrar um sentinela tão bom quanto os brasileiros. Temos o Luke Show, o Les, o Cortesia como grandes nomes e podemos ter outros nomes subindo no Tier 2 no futuro. A gente já acabou perdendo Cortesia para Sentinels e o Les para Vitality e agora para Cru. E com os importes sendo mais escassos, eu não acho difícil equipes olharem para os talentos brasileiros caso a gente comece a se destacar no ano que vem. Sim. E o último ponto, impunidade. Já temos vários casos como o Então. Goku e o Effect tomando exposed por atitudes tenebrosas fora dos campeonatos, mas eles ainda estão livres para jogar em qualquer torneio do ano que vem. Com essa impunidade, Aí, ó. é claro que mancha a imagem da org, mas isso não mancha a imagem de fakes que eles podem formar para poder jogar esse tipo de campeonato. E o pior, players vão continuar fazendo esse tipo de coisa porque sabem que se forem pegos não vai dar em nada. Não vai dar em nada, Isso não abre faz margem nada. para coisas perigosas, por exemplo, a de players com esse histórico podendo se classificar para grandes torneios de forma completamente Exatamente. impune e arranjando lugares em orgs boas. Recentemente tivemos a suspensão de 12 meses do Canizeira, que foi extremamente justa na minha opinião. Mas o que será que segura a Riot de fazer o mesmo com os casos aqui no Brasil? Bom, provas não faltam. Eles mesmos admitiram e é literalmente contra o regulamento do próprio jogo. E o que mais será que eles precisam fazer para serem punidos? Eu acho que eventualmente eles vão olhar para essa situação que já tá beirando o insustentável de tantas pessoas reclamando disso diariamente, mas que ainda não recebemos nenhum tipo de esclarecimento sobre. Cara, pra finalizar e resumir a minha opinião sobre tudo isso, eu vou reiterar o que eu falei na introdução desse vídeo. 2027 pode ser o ano de renascimento desse jogo. Durante os últimos meses, Ou diversos enterro talentos total. que vieram de outros jogos como Crossfire e o próprio PB voltaram para os seus respectivos games por falta de oportunidade ou mesmo possibilidade de criação de carreira. Mas no ano que vem tudo isso muda. Se tudo que foi prometido acabar se concretizando e obviamente for lapidado para que tenha 100% de eficiência, teremos um formato de campeonato propício para o crescimento não só dos jogadores nacionais, como também das organizações e, consequentemente, patrocinadores, que movimentarão o cenário financeiramente. Mano, o formato de campeonato que qualquer um pode jogar, eu acho que é um bom formato. Porque, por exemplo, o Fortnite ele adota
esse formato de campeonato, né? Que qualquer um pode jogar os campeonatos valendo dinheiro, tá ligado? Então eu acho que é um bom formato, tendo em vista que isso aí deu muito certo no Fortnite. Tá? Então esse formato de campeonato parece realmente ser muito bom. Mas, pra esse formato de campeonato dar bom, o que o volante tem que fazer? Começar a punir quem tá fazendo coisa errada. Começar a punir telador, cheater, por aí então, enfim, já falei um monte de vezes aqui, né? Bom, punir quem tá errado. Só que eles não fazem isso. Isso aí da janela pro cara que tela e faz coisa errada jogar os campeonatos. E eu vou além, dar a entrada pra ele jogar os campeonatos e passar pro Masters, mano. Imagina, você vê um cara, por exemplo, o Corano falou que o Gol vai poder jogar os campeonatos ano que vem. Imagina você ver o Super Gol, o Gol começa a treinar, continua treinando, você fazer a mesma coisa, mas ele começa a treinar e dá a vida que não sei o quê. Aí vai lá e você vê ele lá no Masters. Tá ligado? Sendo que todo mundo sabe que ele faz merda. E ele continua fazendo. Só que ele vai estar lá, por quê? Porque ele se classificou. Então isso dá muita margem pra dar muito ruim, mas dá muita margem pra dar bom, tá ligado? Eu acho que. Eu não acho que essa decisão vai ficar mediana. Eu acho que vai, ou vai ser 8 ou vai ser 80, mano. Eu acho que ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim, mano. Porque pra Riot adotar esses campeonatos abertos que qualquer um pode jogar, eles terão que fazer o quê? Arrumar isso daqui primeiro, que é o problema dos caras que tela, cheat, enfim, faz um monte de coisa errada. Então, pra mim e pra eles, quer dizer, pra mim, na minha opinião, eles deviam fazer o quê? Primeiro construir a escada pra depois subir ela. O que seria construir a escada? Banir os caras que fazem coisa errada, é, é, mostrar pra todo mundo que se fizer vai se ferrar, tá ligado? Que é pra todo mundo parar. Eu acho que eles até colocaram, se não me engano, o banimento por. Pra você criar uma conta, você tem que criar um CPF, se eu não me engano, não é? Se eu não me engano. Então, isso aí já é um ponto positivo. Só que, querendo ou não, ainda tem esse problema, tá ligado? Tem esse problema de. Pô, tem um monte de cara fazendo merda que não toma punição, tá ligado? Então. Véi, e mesmo que tenha o bagulho do CPF, os caras expulpam, né, a placa-mãe. Que, pra quem não sabe, quando você toma ban, você toma ban na sua placa-mãe. Tem um código lá na sua placa-mãe que você toma ban nele, você não pode mais entrar no jogo. Só que o que é expulfar? É mudar esse código da placa-mãe. E aí, basicamente, você tomou ban numa placa-mãe que não existe mais, tá ligado? No código da placa-mãe que não existe mais. E aí você pode jogar normal naquela conta. Então a Riot tem que primeiro arrumar isso, na minha opinião, pra depois colocar esse formato de campeonato aberto. Senão vai dar muito ruim, mano. Vai ter muito cara fazendo merda jogando grandes campeonatos, provavelmente. Dessa forma, eu acredito que os outros problemas acabarão sendo reduzidos de tabela e, em uma situação hipotética ideal, resolvidos totalmente, para que voltemos a ter um jogo saudável e atrativo para o público casual. Mano, Mas eu não vou botar fé nem um pouco, porque eu sei. Ó, eu já joguei Fortnite por muito tempo. E lá no capítulo 4, 5, uns tempos pra cá, né? Desde 2022. Qual que é desde 2023? Não lembro ao certo. O Fortnite começou a ter muito cheater nesses campeonatos abertos. Tá ligado? O cara literalmente cheatando no campeonato. E isso não é impossível de acontecer no Valorant também, tendo em vista do jeito que o jogo tá ligado? Porque o Valorant é um jogo que é uma empresa muito grande e tem muito cheater, isso não deveria acontecer, tá ligado? Então, o bagulho é o seguinte, mano. Eu, igual eu disse, ou vai ser 8 ou 80, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, mano. De verdade. Esse formato de campeonato só dá certo se eles tiver um bom anti-cheat, for rigoroso mesmo, banir quem tá errado mesmo e dane-se, tá ligado? principalmente para os jogadores competitivos. No fim, nos resta apenas esperar novidades e que tudo seja trabalhado da melhor forma possível. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre esse novo possível formato de campeonato? Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa nos comentários aí teus pontos de vistas e muito obrigado mais uma vez por todo o apoio nos últimos vídeos recentes. Nos vemos no próximo vídeo e tamo junto. Bom, o vídeo do coreano é muito bom aí, eu gostei bastante do vídeo. Eu concordei lá com a parte que ele falou que pode dar janela para os caras que faz cheater, win jogar grandes campeonatos, tá ligado? Mas eu também concordo que pode ser um renascimento do Valorant, tá ligado? Da arrancada de Valorant. Eu acredito sim nisso, tá ligado? Tendo isso em vista, é aquilo, é 880. Vai dar muito ruim, mano.
Eu não vou botar a mão no fogo por esse jogo, do jeito que tá, esse jogo lixo, tá bom? Que não bane que tem que ser banido. E se você, sei lá, ficar na partida, você toma banho de 3 dias, tá ligado? Não faz o melhor se quiser. Faz sentido tomar um ban tão rigoroso sem ficar FK, mas o que não faz sentido é o cara às vezes que ficou FK ali por um round, 2 rounds, toma ban de 3 dias, e o cara que tá cheatando, tá telando, não acontece nada, tá ligado? Não acontece literalmente nada. Tanto é que, mano, teve um vídeo aí do Nu. Eu vou arranjar agora pra esse vídeo. Teve um vídeo aí do Nu que ele entrou em cal com um cara que tava fazendo um intrade. O cara admitiu que tava fazendo um intrade no grupo do Nu. Tava lá o nick dele, a conta dele, essa era só Riot banir. Ele falou que tava fazendo isso daí há mais de uma semana, se não me engano, mais de 11 dias. Então ele foi lá na live do Nu, que não é um cara pequeno no cenário, falou que tava cheatando, mostrou que tava cheatando, não, perdão, falou que tava fazendo um trade faz certo tempo, tava lá mostrando a conta dele e ele não tomou ban. Quer ver? Mostrei isso já agora pra vocês, mano. Aí, o vídeo do coreano aqui é muito bom, deixa o link na descrição, tá? Quem quiser ir lá, dar uma força pro cara. O cara parece um trabalho bom, parece gente boa. Vai lá, dá uma força pro cara aí, mano.